Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula de English. E na aula de hoje nós vamos aprender dois modais verbais, que é can e may. Então, professora, o que é que significa esses dois verbos auxiliares? Bom, eles significam exatamente a mesma coisa, significa poder. Então, se eles significam a mesma coisa, eles são equivalentes? Não, eles não são necessariamente equivalentes. Então, há situações que eu apenas posso usar can e há situações que eu apenas posso usar may, ok? Então, vamos lá aprender em que situações são essas, né? Qual a estrutura desses verbos. Então, vamos lá. Bom, vamos começar aí pelo verbo can. Ele é usado em 3 ocasiões para expressar habilidade, possibilidade e permissão. Primeiro exemplo aí, ela pode, ela consegue, ela é capaz, né, de caminhar 9 quilômetros por dia. Então, caminhar 9 quilômetros por dia é uma habilidade. Então, eu vou usar can. Ele pode, ele consegue, né, falar inglês. Então, é uma habilidade falar inglês? Sim. Então, eu vou usar can. Toda vez que eu for me referir à habilidade de alguém, eu vou usar can. Professora, tem alguma ocasião que eu vou usar may para expressar habilidade? Não, não há, ok? Então, toda vez que eu for falar de habilidade, eu vou usar o verbo can. Beleza? Bom, a próxima ocasião é possibilidade. Quando eu for falar de uma possibilidade. Por exemplo, aí. O exemplo aí diz: isso pode ser perigoso. Então, é uma possibilidade? Sim, isso pode ser perigoso. Então, se é uma possibilidade, eu uso can. O próximo, permissão. O exemplo aí diz: eu posso usar seu carro. Eu estou pedindo permissão para algo, né? Então, vou usar can. Porém, se vocês observarem, may ele é usado também para permissão e também para possibilidade. O exemplo aí diz: eu posso sentar aqui? A possibilidade diz, né, que pode chover amanhã. Então, professora, como é que eu vou saber quando é que eu vou usar can, quando é que eu vou usar may, se os dois expressam possibilidade, se os dois expressam permissão? Então, vamos lá para a gente poder entender quando é que vai usar can e quando é que vai usar may. Bom, primeiramente, can. Can, gente, é uma forma mais formal, ou melhor, desculpa, uma forma mais informal de eu falar, mais cotidiano, certo? É uma forma mais amigável de eu falar, ok? Então, por exemplo, é como se eu estivesse dizendo, né, de uma forma amigável: You can use my car, né? Você pode usar meu carro sem problema. Quando a gente fala sem expressar objeção, de uma forma mais suave, ok? Como se a gente estivesse falando com um amigo, aí a gente usa can, ok? Para expressar uma possibilidade ou para expressar uma permissão. Então, can eu vou usar mais no cotidiano, quando eu estou falando ali com pessoas mais próximas, meus pais, meus amigos, né? E professora, quando é que eu vou usar may? Bom, may, ele é normalmente usado em situações mais formais, ok? Quando eu quero expressar objeção de alguma coisa. Por exemplo, você poderia usar can em ambientes como o trabalho ou então a escola. Por exemplo, você está lá na escola e esqueceu a sua caneta. Aí você vai, né, lá no seu amigo e diz: May I use your pen? Então, posso usar sua caneta? Por quê? Ou may, né? Você vai usar may, né? May I use your pen, né? Você pode me emprestar sua caneta? Então, é em ambientes assim que você vai usar o verbo may, né? Para
lugares formais, situações formais, quando você também quer falar de uma forma mais objetiva, né? Você pode fazer isso, você estiver numa palestra, né, conversando ali com as pessoas, você não vai usar normalmente can, você vai usar may, né, que é algo mais formal, mais delicado, ok? Então, basicamente, essa é a diferença de can e may, ok? Can a gente usa mais no cotidiano e may quando a gente for falar mais formal. Beleza? Bom, esse tipo de verbo, ele tem algumas características, eles são diferentes dos outros verbos. A primeira característica é que na terceira pessoa, no singular, em he ou it, a gente não vai adicionar o s quando estiver no presente. Porque quando nós vamos conjugar os outros tipos de verbos no presente simples, a gente adiciona o s. Por exemplo, o verbo to like. Eu vou lá, né? E adiciono o S quando eu vou conjugar. E vários outros verbos, né? Só que esse tipo de verbo, ele é igual. Ele é igual em todas as pessoas, né? Então, se eu for falar I can, you can, he, she, it can, we can, they can, todos os sujeitos vai acompanhar can e may normal. Eu não vou precisar acrescentar nada. Então é bem mais fácil, na verdade, não precisa nem adicionar todas aquelas 5 regrinhas. Ok? Então, a segunda característica é que nas formas interrogativas e negativas eu não vou usar auxiliar. Como assim, professora? Por exemplo, se em inglês eu for, por exemplo, falar, né? Você quer pizza? Ou melhor, você gosta de pizza? Aí você, quando for formar a pergunta, né? Você vai adicionar o auxiliar do, né? Do you like pizza? Por quê, né? Tem que colocar sempre o auxiliar lá no início, né? Quando você vai fazer perguntas no presente simples. Só que se na pergunta tiver algum desses modais, eu não vou precisar adicionar nenhum auxiliar, certo? Porque naturalmente eles são verbos auxiliares, então não precisa adicionar. Ah, professora, mas é só no presente? No presente, no passado, no futuro, qualquer tempo verbal eu não vou precisar adicionar, ok? Então, a terceira característica, que eles não são precedidos pela partícula to, quando eles estão no infinitivo, como vocês podem observar, né? Porque normalmente os verbos em inglês, eles sempre vêm acompanhados de to, né? To like, to see e por aí vai. Todos, normalmente, né, a maioria dos verbos, todos não, né? A maioria dos verbos, eles são acompanhados pela partícula to, né? Para mostrar ali que tá no infinitivo. Mas esse tipo de verbo, não. Como vocês podem observar, em nenhum momento apareceu aí to can ou to may, né? Normal. Apenas can e apenas may, ok? Bom, aqui nós temos a estrutura do verbo, né? Na forma afirmativa, na forma negativa e interrogativa. Bom, na forma afirmativa, aí como vocês podem ver, né? Normal. Sujeito, o verbo, né? E o que eu for falar. Tanto usando can quanto usando may, ok? Forma negativa. Na forma negativa do verbo can, vocês podem observar aí que o not, ele vem juntinho aí do verbo, tá? Então, é escrito dessa forma. E eu coloquei entre parênteses a forma contraída. Então, fica a critério de vocês. Vocês utilizarem na forma normal ou a forma contraída. Mesma coisa, tá? E o verbo may, ele não tem, tá? Forma contraída, visto que é uma forma mais formal de eu falar, então não tem. E, por último, aí, a forma interrogativa. Como vocês podem observar, o verbo, ele sempre vem antes do
sujeito, né? A gente troca de lugar para saber que está interrogando. Então, segue aí a mesma regra dos outros verbos, ok? Bom, e para finalizar, nós temos aí uma variação do verbo can com o verbo aí be able to. Professora, como assim? Can e be able to significam a mesma coisa, ou seja, é um verbo equivalente, ok? Professora, ainda não entendi. Observem aí esses exemplos aí embaixo. Bom, o primeiro exemplo aí diz o seguinte, né? We can solve this problem. Podemos resolver este problema. E embaixo aí tem, né? We are able to solve this problem. Somos capazes de resolver esse problema. Então, can e o verbo be able to, ele pode ser substituído, né? Se eu quiser usar can ou se eu quiser aí usar o be able to. Eles são verbos equivalentes. Então, se numa frase eu não quiser usar can, quiser usar outro verbo, né? Fica a meu critério, né? O be aí no caso, né? O verbo to be, né? Que é o am, are ou o is. No caso aqui, como o pronome é we, eu uso are, ok? O que esse verbo significa? Ele significa ser capaz de algo, conseguir algo, poder algo, que é exatamente a mesma coisa que o verbo can, né? Ele significa a mesma coisa, né? Ser capaz de algo, poder fazer algo, conseguir algo. Ok? Então tem essa variação aí que vocês também podem utilizar em alguma situação que vocês acharem interessante, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Sobre esses modais verbais. Então, qualquer dúvida vocês podem questionar. Uma ótima atividade e até a próxima aula.